texto diz assim, 1 Samuel 16, 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Não pode se assentar. Essa história, esse trecho que foi lido, ele é uma história dentro de uma outra história maior. De 1 Samuel, capítulo 16, até 1 de Reis, capítulo 2, nós vemos a grande história de como Davi se tornou o maior rei de Israel. Mas nesse capítulo 16 de 1 Samuel, nós vemos o início dessa história, como Samuel chegou até o palácio. Mas a história que eu quero tratar nessa noite, a mensagem que eu tenho para compartilhar, ela se passa antes disso. É a história que aconteceu antes da história ser narrada. Porque isso mostra que não foi repentino que Davi saiu do meio das ovelhas e se assentou no trono. Não foi de uma hora para outra que Davi, de pastor, se tornou rei. O sucesso da vida de Davi foi fruto de um processo. A história começou quando o povo ainda era governado por Deus, através do profeta Samuel. Chega para Samuel e fala: Samuel, nós queremos ter um rei como todos os outros povos têm. Samuel não gostou dessa história, foi falar com Deus, e Deus fala: Samuel, não se preocupa, não fica triste, que eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. Deus então concede ao povo um rei que tinha todas as características que eles achavam que era interessante. Todas as características que eram relevantes para os outros povos. Mas Saul, em pouco tempo, se mostrou incapaz de dirigir o povo de Deus. Aí a gente entra nessa parte que foi lida. O Espírito de Deus se retira de Saul, ele começa a ser atormentado por um espírito maligno, e numa reunião da alta cúpula, alguém dá uma sugestão: por que o Senhor não chama alguém para poder tocar? O rei gosta da ideia. E ele pede então que alguém chame um tangedor, ou alguém que sabe tocar bem. E nessa reunião, que Davi não tinha acesso, num lugar que Davi não podia entrar, alguém se lembrou do nome dele. Porque a marca da vida de Davi não é somente a marca da música. Davi não era conhecido somente por ser um músico. Davi era rei, Davi foi rei, Davi era pastor, Davi era salmista, compositor. A questão principal na vida de Davi não era a música em si, mas a adoração. A questão é que Davi usava a música para adorar. Mas o grande ponto da vida de Davi, e isso você pode ver em toda a sua produção literária, em todos os salmos que ele escreveu, é que Davi tinha uma noção de adoração importante, interessante para nós. Davi conseguia ver em todas as situações, sejam elas boas ou ruins, um motivo para adorar a Deus. Davi tinha um coração adorador, e o coração adorador entende que tudo é motivo para adorar. Quando a gente vence, a gente adora. Quando a gente perde, a gente adora porque Deus nos manteve vivos. Quando a gente acerta, a gente adora a Deus porque Ele nos deu a chance de acertar. Quando a gente erra, a gente adora a Deus porque Ele é capaz de fazer a gente converter esse mal em algo bom. Davi enxergava nas situações adoração. E uma vida de adoração só é possível se ela for aplicada através de um culto racional, como está escrito em Romanos 12:1. Um culto racional, intencional e proposital. É um culto que é oferecido a Deus
com um propósito e de propósito. São ações que você faz muito diferentes, muito além de simplesmente cantar ou tocar um instrumento. Porque todas as coisas que você faz, a sua vida é de Deus, então tudo que você faz é do seu dono. Então tudo que você faz precisa ser planejado para que seja uma fonte de adoração. Surge então uma oportunidade no palácio. E alguém chama Davi porque ele tocava. E não só tocava, Davi tocava bem. Tocar bem trata não só de uma habilidade, mas também de uma atitude interior. Tocar bem é fruto de um preparo, em pelo menos 2 níveis. Para tocar e tocar bem, é preciso ter um preparo natural e um preparo sobrenatural. O preparo natural fala da competência. O preparo natural a gente começa entendendo quais são as ferramentas e os recursos que Deus nos deu. Só que é o seguinte, se eu vivo para adorar a Deus, tudo que Ele me deu precisa ser convertido de volta em adoração. Nem todos que estão reunidos aqui nessa noite têm o dom da música, mas Deus te deu talentos, Deus te deu os recursos, e cabe a você buscar em Deus e entender quais são e como você pode usá-los para adorar o seu Deus. Pode ser que você cante desafinado, pode ser que você não tenha a menor noção de escala musical, mas quando você entrega diante de Deus, você faz da melhor maneira, empregando o recurso que Ele mesmo te confiou, chega no céu como uma música aos ouvidos de Deus. Pode ser que você não seja um músico ou um cantor, mas se você é um pedreiro e faz uma excelente casa, a ponto do mundo, as pessoas que olhem, veem que o seu trabalho é de excelência, vão glorificar ao teu santo nome e chega no céu como música. Deus recebe essa adoração. Se você é médico, você está cuidando de alguém muito bem, muito além do que é o comum, muito além porque você sabe que é um filho de Deus que está ali na sua frente, é uma pessoa que é amada por Deus, Deus está olhando e está recebendo a adoração também. Esse conceito de que a gente precisa pegar, de que não é só música, de que não é só um instrumento, de que não é só cantar que adora a Deus, a adoração é tudo que a gente faz com a intenção, com um propósito e de propósito. Para adorar a Deus, Deus recebe. Deus distribuiu a cada um de nós recursos, talentos, capacidades especiais. E eu gosto como a Bíblia é rica em informações para nós. Quando a gente começa a buscar na Bíblia algumas soluções para problemas difíceis, Deus começa a mostrar para a gente versículos que às vezes estavam em lugares diferentes, a gente não percebe que eles estão conectados, até o momento em que o Espírito Santo começa a falar, lê esse aqui, e agora lê esse aqui, e agora junta os dois. Jesus falou em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas, todas as demais coisas serão acrescentadas. 1 Coríntios 10,31, o apóstolo Paulo fala, quer comendo, quer bebendo, quer fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se Deus está em primeiro lugar, isso significa que Deus está em todos os lugares. Se Deus é o primeiro lugar na minha vida, quer dizer que em tudo que existe na minha vida, Deus aparece em primeiro. Deus está em todos os lugares da minha vida. E se Deus está em todos os lugares da minha vida, eu preciso fazer tudo para a glória de Deus. Mas eu entendo que eu tenho limitações. Existem questões, existem coisas que eu até gosto de fazer, mas não são a habilidade que Deus me deu de melhor. Muitos irmãos sabem que eu tocava clarinete na orquestra. Mas por que você parou? Você pode me perguntar, por que você parou? Porque eu não era bom o suficiente. Não que eu não pudesse tocar na orquestra, mas eu conseguiria fazer outras coisas melhor do que eu fazia naquele momento.
não era o recurso, não, eu não estava entregando para Deus o meu melhor recurso. Até que um dia, depois de casado, eu fui descobrir qual é uma coisa, a minha paixão é ensinar. Depois de muito tempo, Deus foi me revelar o que eu gosto. Eu falei, meu Deus, eu descobri qual é a minha verdadeira paixão. Eu gosto de ensinar. Seja em sala de aula, seja no púlpito. Deus me deu uma paixão por isso. Por isso que meu coração queima quando dá oportunidade. Porque eu sei que Deus tem algo a passar para a igreja. Então eu falo, Senhor, me usa. Eis-me aqui. Eu sou o canal que o Senhor pode usar. Deus tem te dado recursos. Mas você perceba que Davi não tinha uma lista longa de qualidades. Foram citadas apenas algumas. Você não vai conseguir fazer de tudo. Mas tudo que você fizer é para a glória de Deus. Você está conseguindo entender? Isso tira um peso do seu coração. Mas eu sou limitado, mas eu não consigo fazer tão bem, mas eu não consigo fazer tudo o que eu queria. Mas se eu consigo fazer duas coisas, uma coisa só, essa uma coisa precisa ser muito bem feita, porque ela é para a glória de Deus. Jesus fala para nós, em João capítulo 4, versículo 23, que o Pai está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, está orientando um futuro pastor, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Diante de um pastor, de alguém que iria pastorear, Paulo estava dando um conselho para que ele se apresentasse a Deus aprovado. Um pastor necessita manejar bem a palavra da verdade. O que Paulo estava falando para Timóteo é: seja empenhado para ser o melhor que você conseguir na sua chamada. Aí, mas você pode se perguntar, por que eu botei esses dois versículos? Porque será que o Pai está buscando verdadeiros adoradores? E eu preciso me apresentar aprovado. O Pai está buscando adoradores. O Pai não está buscando necessariamente músicos. O Pai não está buscando necessariamente cantores. O Pai não está buscando necessariamente profetas. O Pai está buscando adoradores. Mas eu me apresento diante de Deus aprovado com a habilidade que Ele me deu. Então, você não se preocupe de achar que você não tem ministério, porque você não é obreiro na igreja, porque você não dá aula, porque você não tira oferta, porque você não serve ceia. É ótimo, eu recomendo que você seja obreiro, sim. Mas se você tem filhos, seus filhos são seu ministério. Se você tem um ambiente de trabalho, o seu ambiente de trabalho é seu ministério. Se você tem vizinhos, os seus vizinhos são seu ministério também. Então procura apresentar-se a Deus aprovado. Por que o Pai está buscando verdadeiros adoradores e eu preciso me apresentar diante dele aprovado? Porque existem lugares, preste atenção, existem lugares que você não vai conseguir acessar somente por ser crente. Você precisa ter talento, você precisa tocar e tocar bem, porque existem lugares que você não vai entrar só porque é crente. Mas a questão principal é: por que você é crente? Porque você é cheio do Espírito Santo, as coisas vão começar a ser modificadas naquele ambiente. O Pai busca verdadeiros adoradores aprovados para colocar em lugares estratégicos, para que o nome dele seja adorado em ambientes onde havia trevas. O seu trabalho de qualidade vai te levar a lugares e até pessoas que nunca iriam numa igreja. Se você for bom naquilo que você faz, não importa o que você faz. Se você é bom naquilo que você faz, se você se dedica naquilo que você faz, você vai alcançar lugares e pessoas que nunca iriam na igreja. Mas adivinha, você é parte da igreja. Você é a igreja. Aonde você chega, o Pai está contigo. Então quem tem contato contigo precisa estar num culto. Por isso que eu achei tão interessante
Esses dois testemunhos de ontem e de hoje que falavam sobre o voto de não se misturar, o voto de não permitir que questões seculares invadissem o seu ambiente. Você está fazendo desse ambiente um ambiente de culto. A partir daquilo ali, as pessoas precisam ser impactadas pela presença do seu Deus. Eu sinto o direcionamento de Deus nessa noite para poder te falar: busque aperfeiçoamento. Se você é bom em alguma coisa, você se interessa em alguma coisa, Deus me trouxe nessa noite para te falar: glorifica o nome de Deus com aquilo que você faz. Faça curso, estude, assista vídeos, procure pessoas, converse sobre isso, procure se dedicar, se aperfeiçoar, se aprofundar naquilo que você é bom fazendo. Ah, mas se eu parar para estudar, eu vou me afastar da igreja. Você só se afasta da igreja se você não está de verdade na igreja. Ah, mas se eu parar para poder fazer esse curso, eu vou ter que ficar... Meu irmão, você precisa mudar isso na sua cabeça. Você não está saindo de dentro da igreja, você está levando a igreja aonde ela não estava antes. Aleluia, isso está a graça de Deus nisso. Faculdade não é conhecido por ser um ambiente tão sujo, não é verdade? Mas quando você chega... Ai, Jesus. Amanto calaçai. Não um ambiente escuro, não um ambiente sujo, mas você chega com a luz. Oh, aleluia. Deus tem nos despertado nessa noite a invadir ambientes que estavam dominados pelo inferno. Não, eu não posso ir para lá não, porque se eu for para lá, lá é muito sujo. Você não vai se contaminar, você vai levar o fogo do Espírito Santo. É muita preocupação. Esquece essa mentalidade de fraqueza. Você é forte no Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, o diabo não vai te envergonhar. Ele que vai ser envergonhado. Porque às vezes a gente descansa nessa desculpa, né? Não, se eu for fazer isso, se eu tiver que trabalhar em tal lugar, vou me esforçar demais. Eu não vou conseguir estar tão presente na igreja agora. Meu irmão, existe um tempo determinado para cada propósito. Eu toquei na orquestra até os 17 anos. A partir dos 17, 18, tive que começar a estudar para concurso. Passei no concurso, fiquei 5 anos em internato. Mas acabou esse tempo. Eu voltei para a igreja. Mas agora, por causa dessa profissão, Deus me dá acesso a pessoas que não iriam na igreja. Deus me dá acesso a pessoas que falam coisas que muitos repetiam. Ah, mas isso nunca vai dar certo. Ah, mas tinha uma cabeça de porco enterrada aqui, ninguém nunca conseguiu resolver. Na hora que falam essas coisas, esse é o meu desafio, essa é a hora. Dá essa tarefa para mim que eu vou resolver. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, tem coisa antiga que estava amarrada, que estava travada e está destravando. Porque tem um crente ali. E as pessoas precisam ver que eu sou crente, não é só porque eu dou glória a Deus e aleluia, mas é porque aonde eu toco a minha mão, o céu entra junto comigo. Qual vai ser o respeito que vai ter um funcionário que só chega atrasado, que só anda de uniforme sujo, amarrotado, que não faz uma tarefa direito, ainda passa para os outros, dá trabalho para os outros, que não faz um trabalho decente, está dando golpe no expediente, está saindo, roubando do patrão? Você acha que alguém vai chegar para essa pessoa e pedir oração? Se alguém vai chegar para essa pessoa e pedir um conselho? O seu trabalho é a sua adoração. O fruto daquilo que você faz é um louvor a Deus. O evangelho vai chegar em lugares aonde ele não chegava antes por causa do teu culto racional. O culto racional é como aquela ovelha que era oferecida em sacrifício a Deus. A ovelha nascia dentro da sua casa. Pensa comigo naquele tempo. Eu tenho um rebanho na minha casa, nasce uma ovelha. Eu escolho aquela ovelha. Eu olho para ela e penso assim: vou entregar para Deus. A partir desse momento, eu cuido dela. Está chovendo, eu tiro da chuva, não pode ficar doente. Tá todas as outras ovelhas ali passando por um lugar perigoso. Eu sei que tem uma pedra, eu vou tirar essa ovelha dali, porque ela não pode se machucar, ela é oferta para Deus.
Estão todas as outras ovelhas passando por lugares sujos, imundos. Eu vou tirar essa ovelha dali, porque não, essa aqui é para Deus. Eu vou entregar para Deus. E quando chega o momento certo, essa ovelha, após um ano que eu estou cuidando dela, que eu estou guardando ela, que eu não estou deixando que ela se suje, se quebre, ela é ofertada para Deus. A oferta, então, não é só a ação de entregá-la no altar, mas ela começou no meu coração desde que ela nasceu. A oferta não é só aquilo que você chega aqui, oh, glória a Deus. Não, eu vou fazer isso aqui para adorar o meu Senhor. E essa ovelha vai crescendo, essa ovelha vai sendo exposta a situações de perigo. Você tira a situação de perigo, porque eu vou adorar a Deus com ela não pode se contaminar. Eu vou adorar a Deus com esse trabalho, ele não pode ser comprometido. Eu vou adorar a Deus com essa ação, ela não pode ser misturada com outras coisas. É um culto intencional, dá trabalho, demora, mas o resultado é extraordinário. Quando você faz intencional e você recebe elogio, não se preocupa não, Deus recebe. O seu pai recebe elogio por você. A segunda parte da preparação é no secreto. Mateus 6,6, Jesus está ensinando a respeito da oração. Ele fala assim: entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. O secreto é onde você se fortalece, é onde você amadurece, é onde o fruto vai sendo preparado. Irmão, você nunca viu uma árvore chacoalhando, tremendo, até que ela solta um fruto. Não, ela está ali quietinha, você passa um dia, tem uma flor, tempos depois você esquece dela, mas ela está lá produzindo. Tempos depois você chega nela de novo, já surgiu um broto. Você olha, é pequeno o broto, deixa ela lá. As coisas estão acontecendo aonde você não vê. As coisas estão passando, as coisas estão fluindo aonde você não está vendo, até que chega um momento que você olha para ela e o fruto está pronto, cheiroso, doce, pronto para ser colhido. É no secreto que Deus nos dá os recursos que nós precisamos para sermos úteis ao mundo. Então, se o Pai me vê em secreto e me recompensa, significa que se está faltando recurso, se está faltando recompensa, é porque o Pai não está me vendo no secreto por tempo suficiente. Há quanto tempo você não para buscar a Deus no secreto? Para perguntar a Deus, não só pedir coisas para Deus, não só falar, Deus me socorre, Deus me ajuda, Deus eu preciso disso, preciso daquilo. No secreto é onde você entra e fala, Deus, como eu posso te servir melhor? Deus, que parte da minha vida precisa ser ajustada para que a adoração seja mais perfeita para ti? É no secreto que você descobre qual é o seu chamado. É no secreto que você descobre como viver para a glória de Deus. É no secreto que Deus compartilha contigo visão. O que pode ser dito de você em reuniões que você não participa? Davi não estava na reunião, Davi não foi convidado para aquela reunião, mas pessoas falaram a respeito do talento dele. Mas me chamou a atenção o seguinte: a presença de Deus é o mais importante da nossa vida, mas naquele momento a presença de Deus foi colocada em último lugar. Por quê? Porque ela foi citada por alguém que não tinha noção do que estava acontecendo. Ele citou tocar bem em primeiro lugar, mas a presença de Deus você percebe que não era um e. A presença de Deus é com ele. Eu não colocaria, a não ser que eu quisesse ser funcionário da igreja, eu não colocaria no meu currículo Ibrahim Carvalho, nascido na cidade de Barra do Piraí, no dia tal, do mês tal, membro da Assembleia de Deus de Bethesda. Eu não colocaria isso. Eu colocaria quais são as minhas aptidões, quais são as minhas habilidades, qual é a minha formação. Só que a questão é a seguinte: eu posso até diante do mundo não colocar que sou crente, mas o fato de eu ser crente, o fato de você ser crente, ser cheio de Deus, precisa fazer toda a diferença. Porque esse é o diferencial. Outros também tocavam bem, mas Deus era com Davi. Outros fazem a mesma coisa que você faz, mas Deus é contigo, então você que vai entrar.
Deus não vai colocar você em lugares que necessitam de habilidade para te envergonhar. Agora, se você se dedica no secreto, anos e anos, como foi o caso de Davi, para que quando surgiu a oportunidade, Deus possa te colocar naquele ambiente, Deus entra contigo. Davi não precisou fazer alianças. Davi não precisou pedir, olha, fala do meu nome lá para o rei. Davi não precisou comprometer a sua adoração. Davi não precisou se misturar. Davi não precisou abaixar os padrões. Davi não precisou tocar música mundana para que chamassem ele para tocar em lugares bons. Davi não precisou falar a mesma linguagem que os outros para ser recebido em ambientes em que ele queria entrar. Davi só precisou ser adorador. Deus te encarrega de te levar. Oh, aleluia. Não comprometa a sua adoração, não abaixe seus padrões, não faça alianças que Deus não está no meio. Davi só precisou ser adorador. Oh, aleluia! A nossa fé, ela precisa ser aplicável em todos os ambientes. Não tem uma diferença, você não vira uma chave, domingo 6 horas da noite, sou crente, sou espiritual. Segunda, para alguns 4h30, para alguns 4 horas, não sei. Virou a chave, sou trabalhador. Não, você levanta adorando a Deus. Você vai para o trabalho adorando a Deus. Você trabalha adorando a Deus. O seu trabalho adora a Deus. Você volta para casa adorando a Deus. Muda essa chave no seu coração. O seu talento vai te levar a lugares que só ser crente não te levaria. Mas é a presença que te mantém lá. Só a presença te sustenta. Porque quando a gente entende que a gente serve adorando e adora servindo, as coisas começam a mudar para nós. Grava isso no seu coração. Você serve adorando e você adora servindo. Você vai entender que o seu resultado vai ter diferença. Coloque de pé nessa noite. Coloque de pé, por gentileza. Eu quero te dar um motivo de oração. Eu quero te dar uma sugestão daquilo que você precisa orar nessa semana a respeito. Não sei se você anota no seu celular, se você guarda no seu coração. Ore, Deus me mostra quais são os recursos que o Senhor me deu. Deus me mostra quais são as habilidades que o Senhor me deu. Comece a orar, Senhor, me mostra como que eu posso viver para te adorar. Como que eu consigo inserir a adoração em todas as áreas da minha vida. Deus me dá estratégia para mudar o que for necessário para que eu consiga ser excelente no que eu faço e para que o teu nome seja glorificado na minha vida. O resultado dessa pregação não vai ser sentido nessa noite de hoje, nem nessa semana. Mas se você colocar no seu coração, e se você colocar no secreto diante de Deus, o Pai que te vê em secreto te recompensará. O Pai que te vê em secreto te ajudará. O Pai que te vê em secreto te dará todos os recursos que você precisa para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Manifeste a presença. Manifeste a presença. O que nós fazemos aqui não é o nosso culto total. O que nós fazemos aqui é a gente se enche de Deus para derramar sobre o mundo nos outros dias. A nossa segunda de manhã não está desconectada do domingo à noite. Aleluia! A sua terça-feira não está desligada do culto de domingo. Aqui você se enche. Segunda, terça você derrama. Se enche de Deus e derrame. Se enche de Deus e compartilhe. Se enche de Deus e espalhe a presença. Se enche de Deus e manifesta o poder de Deus ao mundo. Feche seus olhos. Glória a Jesus. Aleluia. Abençoe, Jesus. O Espírito de Deus está aqui. Oh, Espírito Santo de Deus, eis aqui o nosso coração. Eis aqui essa palavra, meu Deus. Eu peço em nome do Senhor Jesus, começa a dar estratégia para o seu povo. Em nome do Senhor Jesus, que aquele que há muito tempo não tem um encontro no secreto, possa separar tempo para te entregar a ti.
Oh, Jesus, às vezes o nosso coração pensa que se a gente parar para poder buscar, não vamos ter tempo para fazer outras tarefas. Mas Deus nos ajuda a entender o conceito de dependência. Se eu tenho menos tempo, eu vou precisar de mais do sobrenatural. Então eu peço, meu Deus, opera de maneira sobrenatural. Meu Deus, dá ideias, meu Deus. Em nome de Jesus, faça brotar ideias. Em nome de Jesus, glorifica o teu santo nome através da vida de cada um dos músicos, de cada um dos cantores, de cada um dos trabalhadores, de cada mãe, de cada pai, de cada adolescente, de cada criança. Nos ensina a viver adorando e adorar servindo, a servir adorando e adorar servindo. Meu Deus, recebe a nossa adoração e responde com presença. Recebe, meu Deus, o nosso louvor, nos ajuda a preparar, a separar a nossa oferta. Nos ajuda, meu Deus, a santificar o nosso trabalho. E receba, meu Deus, manifesta a tua presença. Manifesta, meu Deus, a tua glória. Aonde nós pisarmos a planta do nosso pé, o Senhor chegue conosco. Senhor, tu participa de reuniões que nós não participamos. Meu Deus, o nosso nome vai começar a ser citado em reuniões aonde nós não estamos, por causa da qualidade da nossa adoração. Meu Deus, eu creio no testemunho que vai ser dado. Eu creio nas histórias que serão mudadas. Eu creio, meu Deus, no testemunho do impacto dessa palavra. Sim.